Acho que a gente Sim. pode começar, né? Uhum. Uhum, acho que A gente, sim. a gente te ouve bem, Ana. Ah, joia. Bom, então algumas, né, já deram assim, mas para quem está chegando agora, mais uma vez, né, uma boa noite, um feliz ano novo, assim, um tempo ainda desse reencontro nosso já em 2025 e, e dizer que é, né, uma alegria renovada. A gente está aqui no nosso terceiro encontro do Ateliê de Escrita da BC. E a gente vai retomar algumas coisas, né? Inevitavelmente, assim, a gente vai retomar e repetir algumas coisas que a gente já falou nos outros encontros sobre o processo de escrita, mas a ideia é que hoje a gente converse mais especificamente sobre a escrita do caso clínico, né? E aí talvez a gente vá passar por várias escritas do caso clínico, com as quais a gente se ocupa durante a formação, que é desde o relato de material para supervisão, né, seja do material dialogado, né, das sessões dialogadas, ou do material escrito de forma descritiva para supervisão, até o relatório de supervisão, né, que a gente tem que fazer. Aqui na brasileira, a gente faz o relatório de 40 horas depois de 80 horas, então a gente tem que fazer das duas supervisões oficiais esses relatórios que são basicamente o caso clínico. Claro que a gente encontra daí alguns modelos diferentes, alguns supervisores que indicam que se coloque alguma coisa de arte teoria, outros indicam que seja basicamente o material do caso. Alguns pedem para incluir algumas questões que foram sendo trabalhadas durante a supervisão, enfim, né? Daí vai diferir um pouco os modelos que cada instituição e que cada supervisor nos oferece. A escrita do caso clínico para um trabalho teórico clínico, porque aí ele vai precisar ser costurado com a teoria, ainda que essa parte da costura com a teoria a gente vai ver mais especificamente no nosso quarto encontro. E a apresentação de material clínico também para supervisões clínicas, que são as discussões de caso quando feitas em um grupo, né? E também o material clínico para publicação. Então, vamos ver se a gente consegue conversar sobre essas várias modalidades de apresentação da nossa clínica, né? E eu queria começar comentando um pouco disso, assim, da delicadeza que é a gente passar de um espaço privado, que é a nossa clínica, né, que é feita em geral no nosso consultório, seja no nosso consultório particular ou dentro de uma clínica, enfim, nos espaços em que tem uma clínica coletiva, digamos assim. E quando a gente, então, tem que mostrar, né, dar a ver isso que é do encontro em geral da gente com o nosso analisando. Num espaço de intimidade, de privacidade, que não passa as quatro paredes, a não ser que a gente fale sobre o caso ou escreva sobre o caso. Então, esse já é um desafio que a gente se depara, assim, né? Como é que a gente expõe aquilo que estava tão protegido pelo sigilo da clínica, do contrato, né, que a gente firma com o nosso analisando, e como é que a gente faz essa passagem que não é só do caso, ou da história, ou da dinâmica, ou da fala do nosso analisando na sessão. É também a exposição da gente enquanto analista, né? Que compreensões, entendimentos e intervenções a gente fez, seja na sessão, seja na condução daquele caso de forma mais ampla. Então, a apresentação do caso clínico por escrito, ele leva a isso, assim, ele leva a nossa intimidade, para além da intimidade, evidentemente, do analisando, mas a nossa intimidade enquanto analista, porque a ideia é que a gente justamente mostre, né, aquilo que a gente
escutou, entendeu aquilo que a gente não escutou, aquilo que a gente deixou passar, ou aquilo que a gente depois vai se dando conta de que falou demais e precisava, né, naquele momento ter silenciado. Enfim, tudo aquilo que a gente percebeu e aquilo que a gente se cegou, né, que não pôde alcançar nossa compreensão no momento da sessão. Mas aí a gente justamente, uma das funções da escrita desse caso é exatamente a gente buscar essa compreensão que muitas vezes no momento da sessão a gente não teve, né? Porque a gente sabe assim da complexidade que é a escuta analítica, né? A gente sabe que tem coisas que vão nos escapar, que não tem como a gente escutar tudo, compreender tudo, fazer todas as ligações que idealmente a gente gostaria de fazer na sessão com um analisando, e que depois na escrita a gente pode então compreender o que foi, né? Inclusive ir se dando conta no momento da escrita, né? Seja do relato ou da dialogada ou da descrição do caso, daquilo que na hora, ali no calor da transferência, do encontro analítico, a gente não pôde dar conta, né? E essa é outra questão, assim, que eu acho que eu falava num dos nossos encontros anteriores, que é uma das funções que eu acho mais valiosas da escrita psicanalítica, que é justamente a gente dar conta, a gente ir processando de uma forma mais a posteriori e mais sofisticada aquilo que a gente não deu conta pela intensidade da transferência, pela densidade daquilo que é projetado, ou pela intensidade da contratransferência, que nos impede, às vezes, de tomar uma certa distância, que nos permitiria seguir com o processo de pensamento em ação no momento da sessão. Então, assim, tem situações bastante críticas de alguns momentos, de alguns tratamentos, mas tem também pacientes mais agressivos que acionam as questões também mais inconscientes ou mais primitivas e que justamente por ser um conteúdo mais cru, que não foi processado psiquicamente pelo analisando, passa para nós também de uma forma mais bruta. Então, muitas vezes a gente é tomado por angústias, por sensações, por impressões que a gente não consegue no momento ir dando conta. Então, eu acho que a escrita na psicanálise, ela tem muito essa função de nos ofertar esse outro espaço, que é no depois, né? Não vai ser durante a sessão, mas é num depois, em que a gente reencontra isso que foi vivido na sessão, já desde um outro lugar. Então, na escrita, a gente consegue esse distanciamento relativo, porque não é que a gente vai, então, escrever de uma forma distante, fria, descompromissado, desafetado. Eu acho que a escrita psicanalítica, ela não nem nos permite isso, da gente escrever de uma forma desafetada, e nem é essa a ideia, mas ela nos permite esse espaço, essa distância de olhar para, né? Então, na sessão, a gente vive com o paciente, a gente entra de corpo e alma nesse encontro com o analisando, e na escrita a gente tem essa separação que é como se a gente olhasse para isso que se passou lá de uma forma tão vivida e tão sentida. E aí se impõe um dos desafios da escrita, né, que é manter essa vivacidade, essa intensidade, essa coisa tão viva e sentida, como eu falava, manter na escrita, porque a escrita, ela necessariamente tem uma delimitação, né, não tem como a gente traduzir em palavras toda a riqueza, toda a complexidade, mas seria um ideal a gente perseguir, né? Que a gente conseguisse transmitir com palavras aquilo que foi aproximadamente a intensidade do vivido, né? Então, a gente
tem que poder pensar no formato da escrita psicanalítica, principalmente quando a gente está trabalhando a transmissão do encontro analítico, né? A escrita do caso clínico, de tentar usar palavras, expressões, formas de escrita, construção de frases que transmitam para o nosso leitor aquilo que foi vivido, sem que a gente deixe perder aquela riqueza quando a gente formula uma frase, né? Então, aquelas frases mais objetivas, mais padronizadas que a gente vê na escrita científica, na escrita acadêmica, ou numa escrita mais, enfim, mais quadradinha, a gente teria que perseguir um outro estilo que aí se aproxima do estilo narrativo e literário que o Freud se apoiava tanto, assim, que a gente possa levar alguma coisa de narratividade, de historicização, é, de um cenário, de uma cena que é transmitida, que é descrita de uma forma mais redondinha, né? Que não seja uma descrição seca, compacta, dura e fechada. Que a gente consiga transmitir mais do que o analisando falou, mas toda a atmosfera, por exemplo, de uma sessão, né? Se a gente está se ocupando de relatar uma sessão para uma discussão de caso, ou relatar a história do paciente, ou relatar a evolução dessa análise, que a gente consiga ir transmitindo aquilo que foi vivido, sentido, as nossas sensações, as nossas impressões, aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente fantasiou, aquilo que o paciente exprimia, não só com o que ele dizia, mas também com o que ele ocultava, com os trejeitos, com o corpo, nas entradas e saídas das sessões, que tudo isso seja incluído no que seria, em outros modelos de escrita, só a descrição de falas, né? Então, a gente vai tentar ampliar isso, né? Esse padrão que muitas vezes a gente aprende, assim, ou na faculdade, ou nos estágios, para incluir muito mais as questões subjetivas ao lado das questões objetivas. E aí é importante que a gente descreva aquilo que vai ter um significado para o nosso objetivo, né? Então, se a gente vai relatar, fazer o relatório de supervisão, ou levar o material para uma apresentação clínica, para uma apresentação de caso que vai ser discutida num grupo, ou se a gente vai incluir o material clínico num teórico clínico, que aquilo que a gente fornecer de informação tenha um significado simbólico, tenha um significado subjetivo, que a gente apresente para o leitor, né? Então, com isso, a gente vai, ao mesmo tempo, descrever coisas, então a gente vai, muitas vezes, descrever as características físicas, por exemplo, dessa pessoa que a gente escuta, mas aquilo que a gente colocar de informação, de descrição, de dados, só são necessários na escrita do caso clínico, na psicanálise, se eles disserem alguma coisa além do descritivo. Então, se eu disser que a minha analisanda tem sobrepeso, por exemplo, isso tem que estar linkado com alguma coisa que incomoda, que atrapalha, que angustia, que traz sofrimento. Se ela é uma pessoa negra ou branca, se ela tem 1,40 m, ou se ela tem 2 metros de altura, isso tem que ser uma informação que venha costurada com alguma coisa que a gente vá pensar, analisar, demonstrar o significado simbólico, o significado dessa característica dentro da dinâmica e dentro do foco da apresentação desse material. Então, o nosso leitor, ele vai tendo contato com todas as informações que a gente oferecer,
mas ele vai sabendo por que que a gente incluiu aquelas informações e não outras. Se para o nosso foco, para a importância da compreensão do caso, aquele fato, aquele dado não tem significado, não faz diferença, não é alguma coisa que, né, conflitue de alguma forma, e se analisando, não tem por que estar lá, né? Então, a gente vai fazendo a descrição, tanto, como eu falei, das características físicas, da idade, da configuração familiar, da profissão, da moradia, do contexto desse sujeito, mas só naquilo que interessa para a gente ir trabalhando depois ao longo do texto, né? Com isso, a gente consegue que casos em que a gente está acompanhando há bastante tempo não tragam um excesso de informações que o leitor não vai ter o que fazer com aquele monte de informações. Então, a gente vai fornecendo as informações que depois a gente vai costurar com alguma coisa da compreensão dinâmica ou da teoria, né? Então, a gente vai conseguindo fazer uma seleção das coisas que mais nos interessam. E aí, quando é um teórico clínico, ou mesmo quando é um material de supervisão, porque, por exemplo, na supervisão das 80 horas, ou se é um analisando que a gente, quando começou a supervisão, já acompanhava há 5 anos, 8 anos, a gente tem muito material, a gente conhece muita coisa, a gente já passou por muitas questões, por muitos pontos, a gente já trabalhou uma série de questões com esse analisando, e não vai ter espaço para a gente comunicar tudo isso para o leitor. Então, da mesma forma que a gente falava nos outros encontros da importância de focar, né, de ter um foco bem delimitado em um trabalho teórico, também na escrita do caso clínico é importante que a gente tenha uma linha que a gente quer trabalhar naquele caso. Então, se a gente está ocupado da relação com os objetos primários, talvez não vai interessar para o nosso foco naquele trabalho, para essa costura que a gente vai fazer da compreensão e dos autores, se essa pessoa está casada há 5 anos, se ela trabalha como concursada numa repartição pública, enfim, porque a gente está trabalhando nesse texto a questão das relações primitivas, né? Então, é importante que a gente tenha em mente também na escrita do caso clínico, quando não é um material para supervisão, porque, claro, na supervisão a gente vai levar aquilo que aconteceu na sessão, naquela semana, naquele momento do tratamento, mas quando é um trabalho na linha do teórico clínico, a gente ter essa linha, que é uma fatia, da mesma forma que o tema, né, é uma fatia do caso que nos interessa, né? Porque está dentro do que a gente depois vai esmiuçar, compreender, linkar, costurar. E aí, uma outra questão bastante importante é como é que a gente faz essa costura, né? Porque mesmo o teórico clínico, ele tem modelos diversos, né? Tem algumas sociedades e grupos que vai ter um modelo bastante básico e o autor vai ter a liberdade de construir todo o miolo do trabalho de uma forma bastante autoral, bastante criativa, conforme ele escolher. E tem modelos mais pré-estabelecidos, que aí, bom, a gente vai mais ou menos seguindo o padrão do trabalho conforme a instituição, o lugar, ou a revista, ou o evento que a gente vai publicizar esse material. Mas quando é um teórico clínico e o autor do trabalho tem essa liberdade de construir, de organizar, de fazer as subdivisões como ele considera melhor, a gente pode escolher, então, se a gente vai fazer toda a apresentação do caso ou se a gente vai apresentar o caso já costurado com a teoria
ou com a compreensão dinâmica, né? Então, tem trabalhos, né? Isso vai muito do estilo do autor, né? Cada um de vocês, então, vai ter que encontrar que modelo de organização desse texto, que inclui a clínica, né, funciona melhor para cada uma. Então, tem pessoas, eu acabo fazendo muito assim, eu faço uma primeira apresentação do caso, que em geral começa pela história, e nesse bloco eu vou deixar só a história do analisando, e depois, quando eu começo a apresentar questões mais que já surgiram durante a análise, é nesse momento que eu vou costurando com a teoria e com a compreensão daquele aspecto que eu fui apresentando ali na sequência. Então, para mim funciona assim essa divisão em que eu faço uma primeira apresentação, que vamos pensar assim, pode ser de umas 2, 3, 4 páginas, e depois eu deixo para fazer a costura, pensando, claro, elementos que eu já apresentei na história, mas só fazendo a costura e a apresentação das questões que foram sendo trabalhadas já quando esse sujeito está em análise, né? Então, essa apresentação, essa organização, esse formato, mesmo quando é no relatório de supervisão, ele vai muito por conta do autor do trabalho, do analista daquele caso, né? Então, o relatório de supervisão, tendo essa liberdade, né? E como eu falei, assim, né? Tem que ver como é que são os modelos de cada grupo, assim, mas tendo essa liberdade, essa possibilidade, a gente vai falar mais, como eu dizia no início, assim, só do caso ou do caso com a gente enquanto analista incluído, também o nosso processo de ir tornando-se analista, já que a gente está na formação, ou aquilo que a supervisão fez de efeito no acompanhamento desse caso clínico. Então, a gente vai incluindo esses modelos. Mesmo no caso clínico, eu gosto de ter subtítulos, que é uma coisa que na escrita de um trabalho teórico ou de um teórico clínico me ajuda muito, que é ter subdivisões que eu consigo me organizar mais, tanto na escrita quanto na leitura para o meu leitor, de ter tópicos que são tópicos temáticos, né? Então, como eu dizia, eu coloco a história, então tudo que é da infância está lá na história, tudo que é da adolescência está lá na história. Depois eu vou ter um subtítulo que vem daí já o sujeito em análise, mas mesmo dentro desses dois blocos, história e evolução, eu gosto de organizar por subtemas, né? Então, por exemplo, eu vou falar tudo sobre a relação com a mãe, depois tudo sobre a relação com o pai, depois, se o meu foco é, por exemplo, é, o complexo fraterno, claro que daí eu vou incluir a relação com os irmãos, né? Desde pequeno, desde sempre, desde que esse sujeito tinha irmãos, até a relação dele com os irmãos maiores, até a adolescência dele dos irmãos, até a vida adulta. Então, esse padrão de organização, que é um padrão aí com recursos obsessivos, mas eles vão nos ajudando a não ir, voltar, e voltar, e voltar, e dar uma desorganização no texto, assim, porque se eu tento fazer uma coisa cronológica, falando da mãe quando ele era pequenininho, aí eu falo do pai, aí eu falo dos irmãos, aí lá com 5 anos eu falo de novo do pai, depois eu falo da mãe, depois de novo dos irmãos, aí com 10 anos eu vou falar de novo no pai, eu vou falar de novo na mãe, isso, assim, o leitor vai indo e voltando, então eu opto, né, na minha escrita por falar
em blocos. E, em geral, né, por questões assim da apresentação dos objetos no desenvolvimento primitivo, vem primeiro a mãe, depois o pai, então eu sigo mais ou menos essa sequência na minha escrita também do caso clínico. Bom, uma outra questão, quando... claro, depois a gente pode voltar, assim, eu só estou dando um vistaço, né, dessa fala inicial, e em seguida a gente vai conversar e aí a gente provavelmente vai esmiuçar algumas dessas questões que eu estou apresentando, assim, mais de forma panorâmica. Mas uma questão bastante importante, assim, quando a gente vai publicizar esse material para além da supervisão, para além do relatório de supervisão, que vai ser entregue só para o supervisor, talvez para alguém do instituto que vai ter acesso a esse material, mas quando é um teórico clínico, quando é um material que vai se apoiar num caso clínico para desenvolver conceitos teóricos, enfim, quando isso vai ser publicizado para um público maior, principalmente quando vai ser publicado, que é a questão do sigilo, né, da confidencialidade, que é uma questão bem importante para nós, bem delicada, e de não fácil resolução, né? Eu acho que tem autores que escrevem sobre isso, é uma discussão que existe, mas por enquanto não tem uma solução ou uma possibilidade ideal, né? Para como é que a gente faz a publicização da clínica, com o cuidado de que esse analisando não seja identificado, né? Então, tem autores que falam sobre a possibilidade de a gente inventar casos, tem autores que sugerem que a gente use casos já publicados, né? Então, a gente vai pegar analisandos que não são nossos, que já, né, tem lá seu caso clínico descrito em algum material, revista ou livro, de fazer uma mistura de vários autores, né? Então, de vários analisandos, então a gente vai compor um analisando como se fosse uma composição de vários pedaços de vários analisandos, mas apresentar como se fosse um só. Tem autores que, de forma mais radical, sugerem que a gente não exponha a clínica, não publique a clínica, né? E tem autores, né, indicações, enfim, sobre a gente pedir consentimento livre e esclarecido para os analisandos, né? Que daí, bom, tem que ver como é que isso, como é que cada um de nós lidaria com isso, né? Porque se a gente pede, o analisando assina, né, um termo de consentimento livre e esclarecido ao molde das pesquisas, ele pode ter acesso ao material, né? Ele tem direito, então, de pedir para ler o material. E a gente sabe da complexidade que isso tem depois, né? Porque se um analisando sabe que a gente vai se ocupar do caso dele para trabalhar, para publicar, para levar para uma discussão, o que isso vai significar para ele, né? Ele vai se sentir lisonjado, vai se sentir um analisando especial, porque a gente escolheu ele, ele vai se sentir exposto, ele vai ficar paranoico. Então, é um trabalho a mais na transferência que a gente precisaria dar conta dele, né? A Joyce McDougall, imagino que, né, muitos de vocês, se não todas, já devem ter contato com a obra dela. Ela falava para os analisandos, né, que ela ia escrever o caso, ela pedia permissão, né, e ela tinha, inclusive, a participação no Teatros do Corpo, que é um dos livros mais conhecidos dela. Ela expõe com detalhes o caso da Georgette,
e ela, inclusive, explica ali que quem escolheu o nome Georgette foi a própria paciente, e fala de todo o significado da escolha desse nome, dessa palavra, na história primitiva, na relação com a mãe para essa mulher, né? Então, teve um significado muito especial para ela, mas a Joyce McDougall, então, é, fazia esse pedido formal e claro e exposto para suas analisandas, né? Mas, enfim, a gente não é a Joyce McDougall, então nos dá um pouco mais de trabalho isso, assim. Mas é uma questão para pensar e eu acho que seguir discutindo. Pessoalmente, eu meio que resolvi para mim assim essa questão assumindo algum risco, né? Então, o que eu tenho feito é tomar não o caso inteiro, quando é um trabalho que vai a um público maior, eu pego uma fatia muito fina do caso, de modo que o que eu pegar pode ser do fulano de tal, mas pode ser de outras 1.500 pessoas, né? Então, por exemplo, uma situação de abuso que me interessa pela temática que eu escolhi. Eu vou narrar essa situação de abuso, claro, com aquelas condições básicas que a gente usa, assim, muda nome, muda idade, muda é, se é tio, bota o avô, enfim, muda alguns dados da história, mas isso é o mínimo, assim, né? Então, eu pego uma situação clínica, por exemplo, de um abuso que foi sofrido dos 5 aos 7 anos, mas na verdade foi dos 4 aos 8, eu dou ali uma mexida, e bom, a minha analisanda, se pegar aquele livro, aquela revista, pode dizer, nossa, é a minha história, mas outras 59 analisandas podem achar que é da sua história, né? E não é de fato identificado, porque o que me importa não é aquela analisanda com aquela história completa, com todos os dados, que aí realmente chegaria num ponto em que, se a própria pessoa pegasse, ou se alguém muito próximo lesse ou escutasse, identificaria, mas é o mínimo necessário que eu preciso para trabalhar o aspecto que eu quero trabalhar, né? Então, essa é uma alternativa. Outra coisa que eu faço em alguns momentos, dependendo também sempre do tema que eu vou trabalhar, é pegar não a história do analisando, é pegar alguma situação de alguma sessão ou de algum momento do tratamento, né? Alguma sessão que aconteceu uma coisa inesperada, inusitada, ou algum momento do tratamento em que se estabeleceu uma transferência negativa ou um impasse, alguma coisa difícil de compreender, de dar conta. E aí eu não me ocupo de relatar a história desse analisando, porque me importa aquilo que está acontecendo na transferência e contra-transferência. E uma outra questão que eu tenho também buscado, também conforme a temática, é falar mais de mim e menos do analisando. Então, aquilo que aquele analisando desperta em mim, aquilo que ele provoca em mim, aquilo que ele me leva a pensar, e que então o foco não é tanto ele quanto eu, né? Então o foco é mais na minha vivência enquanto analisando. São coisas que, enfim, me ajudam, né, a me tranquilizar em relação a esse risco de que o analisando venha a se identificar no caso. Uma outra coisa que eu fiz no livro, no Histórias de Captura, que é um livro que então fala bastante da clínica, eu expus ali 30 vinhetas clínicas, né, tentando, como eu falei, assim, colocar não a história completa, não a narrativa do desenvolvimento infantil, da infância, da adolescência, mas pegando situações mais pontuais.
E o que eu fiz foi solicitar para colegas que eu sabia que já tinham feito alguma atividade comigo, que já tinham me dado exemplo, que já sabiam que eu estava estudando essa temática da patologia da relação mãe e filha e vinham me contar de alguma situação clínica. Então, eu fui solicitando para colegas que, quem quisesse, obviamente, e sentisse à vontade, confortável, que fizesse um relato breve da situação daquela relação mãe e filha que mais chamasse atenção. Então, nem metade dos casos que tenho histórias é da minha clínica. Um pouquinho mais da metade são relatos que vieram por colegas e que aí, a partir do relato escrito, eu pude conversar com elas sobre aquela situação e eu reelaborar a escrita delas, né? Então, passou por uma série de transformações, de modo que o que está relatado no livro é uma transformação da transformação, né? E vai na linha do que o Násio coloca, claro, vários autores, mas o Násio tem um capítulo de um livro que é especificamente sobre isso, onde ele afirma que o caso é uma ficção, né? E vários autores vão falar sobre isso, e está no subtítulo do nosso encontro de hoje, assim. A escrita daquele caso não é o caso. A escrita é a escrita da escuta do caso, porque já foi transformado pela minha escuta, pela minha memória e pelo atravessamento das minhas próprias questões. Então, necessariamente, ele não é um material cru e ele é um material transformado. E com o acréscimo de que o analista teria, então, uma licença poética de colocar elementos no caso que não são exatamente do caso, mas que vieram por associação livre para nós. Que é um pouco parecido com o que a gente faz na sessão, assim, se a gente, né, trabalha numa linha de dar narratividade, de dar figurabilidade para aquilo que o paciente está trazendo, a gente pode incluir uma cena que veio, que ganhou representação para nós, e narrar essa cena ou essa ideia para o analisando. Então, a gente vai incluindo elementos que vieram por associação, não vieram da nossa cabeça do nada, assim, não é uma coisa que eu estou me colocando, né? É aquilo que veio em mim, mas pela transferência e contra-transferência vivida na relação analítica. Então, tem a ver com o caso e não comigo, como pessoa física, né? E sim como objeto da transferência. Então, eu ganho, né, por isso, essa liberdade poética, essa licença poética de incluir elementos no relato do caso que não são propriamente contadas, descritas pelo paciente, pelo analisando, né? Então, são estratégias todas para permitir que a gente siga fazendo aquilo que começou com o próprio Freud, né? E que todos os autores posteriores, assim, seguiram, né? O Lacan relata casos, a Melanie tem um livro que é o livro inteiro, o relato do caso Richard, o Winnicott, enfim, todos os grandes autores, eles partiram da clínica para trabalhar a teoria e para criar os conceitos, para ir construindo e revisando e reformulando e formulando novos conceitos. Então, se a gente continuar trabalhando com a escrita da clínica, também é seguir essa tradição de que a construção teórica na psicanálise, ela segue existindo e sendo revisitada e revisada pela existência da clínica, né? Pela existência desses casos que seguem chegando para nós todos os dias e que põem em xeque a teoria já sabida, já dada por certo, né? Então, é a clínica que faz a teoria se movimentar. Então, se a gente não pudesse mais escrever a clínica, isso seria
né? Quebrar uma tradição da própria criação e desenvolvimento da psicanálise. Então, eu acho que a gente tem que poder lançar mão de todos os recursos para seguir escrevendo e fazendo ampliar, fazendo os conceitos trabalharem em nós e para os nossos grupos, a partir dessa costura, né, que a gente vai fazer com aquilo que a gente ouve, escuta, vive, sente, passa, tenta processar, tenta ir dando conta, mas que vai através da escrita também tentando fazer esse processamento. Bom, eu acho que a gente pode seguir conversando, enfim, queria escutar vocês de como é que é as questões aí em torno da escrita do caso, da clínica. Eu estava aqui pensando, não sei levantar a mãozinha, então já vou Uhum. abrir Sim. aqui. Lá no início, né, quando você fala a respeito dessa distância que a gente precisa tomar para começar a escrever, né? Eu lembrei muito do Ogden, né, do terceiro analítico, que inclusive ele traz isso, né? Eu até tive uma experiência na clínica, de um caso toda assim, uma alta frequência, mas sempre faltava e ficou assim uns 4 meses faltando, mas todo dia me mandando mensagem: hoje eu não vou, até amanhã, hoje eu não vou. Então eu fiquei tão desesperada que eu fui para a supervisão e a supervisora me indicou que toda vez que o paciente faltasse, que eu escrevesse tudo que vinha à mente, Uhum. sabe? Então, assim, Nossa. foi esse período de ausência, então ele faltava e eu escrevia. Às vezes repetia, falava do que sentia, o que eu lembrava da história. Vinha assim, associava o caso mesmo, durante a Uhum. sessão que ele faltava. Então, quando ele conseguiu voltar, porque ele não interrompeu, né? Não fez mal. Uhum. Ele continuou o vínculo comigo por mensagem, só que ele não aparecia. É muito Sim. angustiante. Então, o processo de escrever deu um suporte para o retorno, que a gente continuou o Legal. link, sabe? O caso estava na minha cabeça. Então não foi Uhum. estranho, né? E deu Sim. para prosseguir. Então, esse terceiro analítico que se cria através da escrita, né? É, é muito importante, inclusive para situações assim, né? A gente se Sim. acalma. Então foi Sim. bem digestivo mesmo, e quando volta, eu meio que já tenho uma ideia do que estava se passando, porque eu não me desliguei. Mas a escrita Uhum. foi muito importante. Então eu fiquei pensando nisso, né, como uma digestão mesmo, mas como ela foi importante nesse processo, desse caso, né? Uhum. Sim, sim. E que interessante, né, Ana? Porque é, é muito fácil quando o paciente falta ou avisa que não vai, a gente com muita rapidez ocupar o horário com alguma coisa, seja sair para a rua tomar um cafezinho, ou então ler o material que não deu tempo para o seminário, ou ir para a internet, para a rede social. É muito tentador a gente simplesmente fugir e negar que aquilo tem um significado e que mesmo que o paciente não esteja presente, a sessão está acontecendo, né? Então, que interessante tu narrar isso para nós, assim, de que tu seguia presente na sessão mesmo com ele fora dali, distante dali, porque ele estava, é como se a ausência dele se fizesse presente quando tu segue em conexão com o material não vindo da boca dele, da fala dele, mas de tudo que tu certamente já tinha de conhecimento de sessões anteriores e de tempos anteriores na escuta dele, né? E para alcançar esse significado que é do que não é dito, né? Porque uma coisa é o material que vem a partir da fala, da verbalização, do ato falho, da associação livre, do sonho relatado.
Mas outra coisa é esse material que possivelmente seja mais primitivo de uma ausência, da presença da ausência, né? E foi muito interessante, porque é exatamente isso. Quer dizer, ele tinha que deixar fora da sessão algo que ele não conseguia falar. Então, assim, quando chegou nesse ponto, assim, puxa, 4 meses já, e a gente tendo esse contato, eu liguei para ele um dia, para o paciente. Uhum, Falei, olha, eu tô uhum, aqui, eu não vou, eu não, eu até falei, eu não tenho hábito de largar a mão dos meus pacientes, então você vem que eu preciso te ver. E aí foi muito interessante, porque ele trouxe aquilo que ele não estava conseguindo Ah, que falar, legal. né? Então, Sim. assim, o caso ele teve um outro, Uhum, mas a escrita me ajudou a elaborar aquilo que eu intuía que sim. não estava conseguindo trazer. Aham, sim, sim. Porque a comunicação na psicanálise, né, a comunicação de inconsciente para inconsciente, Freud já falava disso, né, é de uma ordem que a gente não sabe explicar muito bem, né, então mesmo que ele não estivesse ali, certamente estava ligado com alguma coisa que ele estava transmitindo e a gente não sabe muito explicar como, né, mas o investimento, porque é isso, né, como acontece intrapsiquicamente, o investimento está dirigido para alguma representação, para algum objeto, para alguma experiência, né? Aquilo não está descatexizado, aquilo está ligado, né? E mesmo o desligado, muitas vezes, né? Em situações mais dramáticas, em casos mais regressivos, né? Estava falando, eu estava me lembrando da narração de um artigo que até eu posso depois mandar para vocês na íntegra, ele é muito bonito, assim, que é da Nicole Berry, que ela, agora eu não vou me lembrar de onde ela é, deve ser França, Inglaterra, algum país europeu, assim, e ela narra uma análise de uma paciente que, mas aí era um pouco diferente, porque era uma paciente que ela dizia que ela andava num campo árido com essa paciente. É uma paciente que estava desistente e que estava fazendo esse repuxo próprio da pulsão de morte de que a analista desistisse dela que também, por isso que eu me lembrei do teu caso, assim, porque seria também fácil tu, em algum ponto desses 4 meses, desistir do paciente, e a escrita te mantém com essa ligação que tu não vai desistir, te mantém libidinizando o caso, que é o que a Nicole Berry vai narrando, porque ela diz que chegou um momento em que essa paciente que não trazia material, não trazia associações, estava ela própria desistente tanto do tratamento quanto da vida, estava levando a analista a não querer mais saber do caso. E aí ela vai contando como ela relibidinizou o caso pela escrita, que foi a escrita que permitiu que ela recuperasse toda a energia e a aposta que ela tinha no próprio caso. E é linda, claro, ela faz toda uma narrativa muito mais extensa e mais bonita que isso que eu estou trazendo para vocês. Então, vale muito a pena ver, porque tem casos em que o convite é para desistência, né? E a escrita ela nos permite manter uma ligação via pulsão de vida, porque é de uma produção, é de um simbólico, é de um criativo que mantém a libido ali presente, mesmo que o repuxo da pulsão de morte tente nos dragar, né? Então, é um recurso muito importante, né? Vou pegar o gancho com a Ana, com as duas Ana, Uhum, sim. o gancho com vocês nesse sentido, tão que você deixou tão claro, né, Ana Cláudia, o que é uma escrita descritiva de um trabalho é, teórico para a escrita narrativa e clínica da psicanálise. E tão Uhum, bacana você resgatar o Freud, não é?
porque a gente lendo os casos clínicos, e ele foi premiado por isso, inclusive pela escrita, Uhum. não é? Nos Exato. inspira, não é? Nos inspira a continuar escrevendo e a se colocar nessa escrita. Porque uma escrita descritiva, a gente está mais defendido, a gente está mais Exato. escondido, não é? E numa Uhum. narrativa, não. Você está colocando o que você imaginou, o que você sentiu, o que passou pela sua cabeça, as suas associações. Então, escrever é um jeito de sonhar acordado também, Uhum. Sim. não é? Sim. É. Conforme a gente vai escrevendo, aquilo vai brotando, vai vindo, você nem sabe como aconteceu. Então, é um trabalho também de muita importância para a nossa formação como analistas, né? Uhum. Sim. E só vou contar também um trechinho de um caso que é muito parecido com o seu, Ana, no sentido de que a minha paciente entrou, é minha paciente há muitos anos, primeiro filho, saiu de licença maternidade e durante os 4 meses, 4 também, de licença, ela não foi às sessões. Mas ela continuava me pagando, me mandando notícias, mas ela não ia. E eu, nas sessões, também ficava ali. Ficava esperando, sabia que era o horário dela, escrevia alguma coisa, ficava imaginando porque eu estava muito curiosa, vamos dizer também, como que é o bebê, como é que ela está, o que está acontecendo. E foi muito importante, porque depois da licença, ela voltou, e é minha paciente até agora, e isso foi muito importante, esse período que eu também fiquei, de alguma forma, de licença, mas estando com Uhum. ela, entende? É tão Uhum. curioso Sim. essas situações clínicas, não é? E se a gente pode escrever, compartilhar, tudo isso Uhum. nos enriquece muito. Uhum. E vocês vejam, né, que as duas situações que vocês narram certamente tem um significado, né, para esses dois pacientes, cada um com as suas histórias e com o sentido desses 4 meses de cada um deles. Certamente, ou provavelmente, para não dizer certamente, que na psicanálise a gente não tem essas certezas, né? Mas tem alguma coisa lá na história que deve ou ter sido repetida ou que deve ter sido vivida pela primeira vez, né? Uma analista que é capaz de ficar esperando e zelando por esse espaço que é do paciente, sem invadir e sem desistir, né? Dando essa distância ótima entre não ameaçar, não forçar, não obrigar, não pressionar de alguma forma, mas também sem dizer, olha só, se não vai vir, eu vou liberar o horário, então, ou, né, ou qualquer coisa violenta, tipo isso. Então, deve ter tido para cada um significado muito especial, né? Vocês terem ocupado esse lugar de ficar na espera, né? Ficar com os pacientes, cada um com os seus, né? Mas o paciente vivo na cabeça, na mente, né? Sendo pensado, esperado, imaginado, por vocês. E uma coisa, né, Eliana, que tu comenta, assim, que, claro, eu acho que a gente acaba muitas vezes fazendo uma escrita, essa mais padronizada, quadrada, fechada, descritiva, por Uhum, conta dessa herança de um padrão mais científico, mais psiquiátrico, ou mais da pesquisa quanti, ou mais uhum, acadêmico, mas também é por isso que tu fala, porque também nos protege mais, né? Então a gente meio que se rende ao padrão, mas porque tem uma utilidade na economia psíquica, que é que a gente daí não precisa se expor tanto, né? sim. Mas é importante isso, que a gente consiga viver isso, que também é do processo de escrita, né? De que a gente está se mostrando, se arriscando e se movimentando, né? Porque é como eu falava para Ana, assim, com maior facilidade, paciente que falta, nossa, horário livre, vou, né, ver Instagram, vou terminar de relatar o caso que eu vou levar aquela semana para supervisão. A gente está sempre com um monte de coisa para Uhum, ocupar o horário.
Mas se deixar ser tomado, inclusive pela ausência, é um exercício rico que tem a ver com a gente poder estar em formação e viver a formação, né, da gente enquanto analista. Sim, e poder compartilhar isso, mesmo aqui nessa oportunidade tão bacana, né, que estamos tendo e proporcionando, e também escrever, né? Essa minha Uhum. paciente, ela diz assim, que bom que você não desistiu de mim, daquilo Uhum. que você dizia, olha, alguma coisa tem, né? Claro. Uhum. Uhum. Sim, sim. E escrever, isso que é incrível, né? Escrever, inclusive, sobre essa experiência, né? Porque, tá, a gente vai escrevendo mais comumente sobre a história, sobre as sessões, sobre a evolução, mas que interessante poder escrever sobre a ausência, né? Que tanto dá para desenvolver a partir disso, assim, que é um pouco parecido com os casos supostamente de fracasso, né? Que também é uma coisa absolutamente questionável, os casos de fracasso da clínica. Inclusive tem livros já com esse exercício assim de expor justamente aqueles casos que, entre aspas, não deram certo, né? E isso é muito mais rico que escrever um caso que começou, que seguiu, que já estava em alta frequência, viu lá a conflitiva edípica, resolveu, renunciou ao édipo, teve uma evolução, teve um término de análise com sucesso, com brilhantismo e tal. Ok, tá legal, para o narcisismo do analista é ótimo, mas é um tipo de apresentação de caso que não rende discussão, porque se foi tudo lindo e maravilhoso, tá, parabéns, mas a gente sabe que a clínica é muito mais complexa do que os casos que deram certo, né? E então, a gente poder pegar aquelas situações mais difíceis, mais empacadas, os casos que a gente menos compreende, que a gente mais se sente perdido, mais se sente convocado, esses são os casos que, preferencialmente, eu acho que a gente poderia escolher para escrever, né? Porque são os casos que tanto nos movimentam, enquanto analista, enquanto escritor desses casos, quanto o leitor, né? Eu acho que o leitor sempre vai se beneficiar mais de encontrar na narração de casos clínicos ou de situações clínicas aquelas situações de impasse, enfim, de alguma encrenca ali, porque ele certamente passa por isso, né? A gente sabe quantas situações que a gente fica muito perdido, muito envolvido, misturado, na nossa clínica. Então, quando a gente lê um texto que traz sobre uma situação tipo a que vocês narram, ou um paciente que, bom, tem uma transferência negativa pesada com o analista, ou um analista que se perdeu ali na jogada, enfim, como é tranquilizador, né? A gente saber que outros analistas sentem sono e quase dormem, enquanto os analistas ficam irritados com seus pacientes, a gente se sente mais acompanhado, né? Só que, claro, é mais difícil porque são aquelas situações que a gente vai dizer, olha, e aí eu não sabia o que fazer, né? Claro, na escrita a gente não diz assim, né? A gente diz de forma mais trabalhada, sofisticada, e a escrita é justamente para tentar, olha, lá na sessão eu não soube o que fazer, eu fui pego de surpresa, eu fui tomado de soco, agora, pensando retrospectivamente, né, após pensar, podemos refletir, podemos compreender tal e tal, de tal forma. Porque também não é que a gente vá se expor, como eu costumo dizer, em praça pública, né? Porque a gente vai lançar na escrita uma situação difícil com uma reflexão posterior. Então, a gente vai se colocar, então, na situação a gente está se expondo, mas tem todo um trabalho de reflexão que a gente faz nesse texto,
que a gente vai poder, então, olhar desde fora e desde, muitas vezes, um outro tempo, né? Porque, em geral, a gente vai escrever sobre situações... Em geral, não. Bom, a gente só pode escrever sobre situações que já passaram. O que eu estava pensando é que a gente vai escrever sobre situações que a gente já passou há algum tempo, né? Mas também nem sempre. Mas é um olhar de um outro lugar e já de um tempo seguinte, né? Não é ali na hora da coisa da coisa pegando fogo, né? Então isso nos dá essa possibilidade de refletir, inclusive, sobre aquilo que a gente olhando depois retrospectivamente, a gente se dá conta de que não devia ter feito, ou não devia ter falado, ou devia ter mostrado, devia ter trabalhado mais, né? Daí o paciente não teria abandonado, quem sabe. Mas, enfim, a gente lança esse olhar de reflexão a partir da elaboração da escrita. Eu queria falar. Diga, Cristina. Meu nome é Cristina e então eu tenho que te agradecer e as colegas, né, pela as contribuições que foram colocadas aqui e a você, Ana Cláudia, porque você abre uma opção para mim que eu vou colocar algo que se passou comigo depois de uma publicação num livro. Eu fiquei extremamente paranoica. Eu modifiquei os dados e eu trazia vamos dizer assim, eu trouxe o conceito do paciente de difícil acesso para dar uma nova roupagem, minha intenção era essa, assim, e também clarear um pouco na escrita o que estava acontecendo comigo e este paciente, porque mesmo eu levando para a supervisão, foi uma coisa muito interessante. Muitos anos que ele trazia muito, vamos dizer, ele falava que estava quase tudo estava bem, trazia poesia, trazia muitas racionalizações, muita coisa que me encantava, né? Só que eu dizia assim, mas estava sempre tudo bem. Mas ele não me procurou por isso, ele procurou porque não estava bem, né? E aí a coisa foi seguindo e eu já estava assim, desanimada mesmo. Digo, eu já não tenho mais como ir com essa pessoa. Como é que vai ser, né? Aí, e também um detalhe, eu comecei a pensar que havia um vínculo, havia uma confiança, e era nisso que eu tinha que me pegar. Porque ele mandava alguns pacientes para mim, amigo dele, que ao contrário dele, por muito menos tempo, encontrava uma fluidez nos diálogos, nas associações, se colocava e ele não. Aí, por incrível que pareça, um belo dia ele trava a comunicação. E ele falou, não sei o que falar, Cristina. Estou aqui, não sei o que falar. Aí eu disse, bom, de toda forma, não é? Quando a gente não sabe, é muito bom, porque a gente vai buscar o que saber, né? A mente é muito fluida, a gente vai puxando, né? Vamos conversando. E aí ele trouxe coisas, não vou tomar o tempo de vocês, mas muito profundas, sabe? Inclusive o Sim. nome do artigo foi, como é que é, meu Deus? O que capto e o que eu não capto nos olhos do Pai. Hoje senti gravitar sua sombra. Foi o Nossa. título do escrito que eu fiz, porque foi exatamente onde estava muito nós a vida dele, essa figura paterna que surgiu. E pegando o que a Ana que falou anterior, que ela falou nessa fluidez, parece que quando a gente está mergulhada, né? Eu estava vendo ontem algo tão bonito do João Cabral de Melo Neto, que ele diz assim, escrever
é estar no extremo de si mesmo. Uhum. E entra toda essa questão da nossa exposição, porque somos nós que estamos ali, né, relatando. E a Ana falou nessa fluidez que a escrita vai fazendo, quando a gente mergulha mesmo, você vai, de repente eu encontrei um trecho do Kafka, que ele dizia para o pai que ele tinha medo, uma das razões para ele não falar é porque ele tinha muito medo. E a outra razão é que esse medo era tão grande que ele não tinha dimensão de palavras. Eu achei isso incrível, porque foi totalmente de encontro com o que eu estava escrevendo, né? Mas aí Sim. entra meu problema. Eu mudei os dados e agora eu achei ótimo o que você colocou dessa coisa dos colegas contribuírem de outros escritos, a gente enxertando para. Mas eu fiquei muito preocupada se ele leu ou não, mas eu distorci dados, não botei irmão, faleceu uma pessoa, botei outra, profissão eu não botei, e me concentrei mais na fala, mas como o paciente ainda está comigo, eu fiquei muito preopada, que não era para fazer, Sim. né? Ainda está. Aí eu fiquei assim, acho que ainda estou, viu? Estou trazendo Uhum. para vocês essa questão, mas mexeu comigo, fiquei. E agora vem essas contribuições que você deu, que eu acho que vai me ajudar também a fazer de outra forma, né? Sim. Mas tu vê só pedindo licença para fazer uma interpretação selvagem aqui. Sim, Que interessante tu tá preocupada e paranoica e ocupada de se tu podia estar publicizando isso, que é justamente o que tu fala dele, né? Que durante muito tempo ele não pôde falar para ti sim, nas sessões de medo desse sim, pai, então dessa figura. Então é a sim. mesma preocupação posta em Sim, cena, a né? coisa, a identificação projetiva, né? Da Exato, toda a porque referência. que é tão forte que te Bom, toma daí como autora da escrita sim, do caso, né? perfeito, muito bom. É. Mesmo. Mas é isso, traz também um recurso, né, Cristina, que a gente pode lançar mão, inclusive mesclando com o caso, que é um escritor, um personagem, um livro de literatura que a gente faz casar com o relato do caso. Então, são vários elementos que tu disfarça de um lado, tu inclui de outro, tu mescla de outro, que o caso mantém a sua essência daquele aspecto que a gente está querendo trabalhar, mas dá um colorido com tantos outros elementos que, caso, né, o paciente vá ter contato com aquela descrição, aquela narração, ele não vai poder ter certeza que o caso é o caso dele, Não vai porque a mesmo não, gente... porque inclusive só foram trechos de uma sessão, né? E Aham, totalmente eu modifiquei tudo nas descrições de pessoais do aham. pouquíssimo, o pouco que eu botei distorcido. Sim, sim. E essa coisa tão importante de a gente, né, que você estava falando e tu retoma, né, Cristina, essa coisa de tá mergulhado, imbuído, Uhum. tomado no bom sentido, assim, não tomado que Sim, nos inunda e que nos rouba a capacidade sim. de pensar, mas de estar mergulhado e vivendo não só lá a intensidade da clínica, porque quando a gente se empresta como objeto de transferência, a gente, né, tá lá a nu, né, enquanto objeto de transferência, não como eu falei como pessoa física, né? Essa a gente deixa para a gente se ocupar nos nossos espaços de análise e de supervisão, mas, mas quando a gente está mergulhado também nesse reencontro com o material
que a escrita nos convoca, né? Então, quando a gente aceita esse convite da escrita psicanalítica, que, como dizia a Eliana, assim, que outros tipos de escrita a gente consegue se manter neutro, distante, alheio, como um observador distante que não interfere no seu objeto de observação ou de estudo. Na escrita psicanalítica, não, a gente foi analista daquele caso, era a gente que estava ali na sessão, e a gente é um autor de uma escrita psicanalítica que, a meu ver, tem essa qualidade de ser escrita com intensidade, com vivacidade, com dimensionalidade, né? Então, a gente, para não Graças perder. a ela, a gente vai conseguir, pelo menos eu espero, né, mantendo viva a transmissão, manteremos viva a psicanálise, né? Claro, claro, exatamente, né? É isso que mantém a psicanálise viva e se revivificando, assim, né? Se essa palavra existe, porque senão Sim, já teria sido tudo escrito, né? Se a vida e a clínica, né? Essa vida que a clínica nos traz pela história dos pacientes não seguisse demandando trabalho teórico, a gente já teria a teoria que foi publicada até aqui e a gente não escreveria mais, a gente só leria o que os outros escreveram daqui para trás. Mas isso não acontece, a gente segue produzindo e tendo esse trabalho porque a clínica segue nos dando trabalho de revisitar tudo isso, né? Então, quando a gente aceita esse convite, que é de fazer esse mergulho de novo, assim, de corpo e alma, a gente reencontra na escrita a intensidade daquilo que a gente viveu e a gente consegue transmitir para o nosso leitor, de modo que ele, nos lendo, tem muitas vezes a sensação de estar na sessão ou estar frente àquele paciente, ou estar vivendo com a gente as angústias que a gente viveu e que está narrando ali. E isso é uma sensação que a gente tem em livros literários, né? De que parece que aquele livro foi escrito para nós, assim, parece que a gente está lendo uma coisa que finalmente dá sentido para alguma coisa que a gente sentia, mas não tinha descrito, não tinha a compreensão, porque só sentia. E aí a gente lê e parece que aquilo está dizendo aquilo que a gente sentia, mas não sabia dizer, né? Então, o ideal é que com a nossa escrita, o nosso leitor também possa se encontrar com essa sensação de estar presente, de estar na nossa pele. sim. Obrigada. Imagina. Ana, boa noite. Boa noite, Oi, gente. Xane. Tudo bem? Bem. Eu fico sempre muito contente escutando você, porque eu aprendo muito. Mas duas coisas você falou que chamaram muito minha atenção, não sei se foi comentado antes, porque eu cheguei um pouquinho atrasada. Mas você fala sobre a importância de a gente se colocar no texto, mais do que ficar preocupado em fazer um relato muito fidedigno, né? Que não é possível. Da Uhum, vinheta clínica, daquilo que a gente viveu com o nosso paciente, a gente poder falar sobre como a gente foi tocado pelo caso. E uhum, isso me faz pensar que, apesar de todas as resistências que escrever nos provoca, a gente pode escrever para se ouvir mais, para se uhum, ouvir melhor. Então, quando a Ana traz o exemplo do paciente dela, a Eliana, a Cris, a gente vai se dando conta também de que o exercício de escrever nem sempre é para que os outros nos leiam, mas para que a gente também possa se escutar. Porque a clínica é uhum, muito solitária. Às vezes a gente uhum, atende um paciente seguido do outro e não tem esse intervalozinho, não. Na vida uhum. real, a gente tem um paciente atrás do outro porque a gente tem conta para pagar, né? Sim. Então, quando você diz, às vezes um paciente que falta uma sessão é o respiro para o café, é Aham, verdade, a gente às vezes até torce, né? Ai, eu estou muito cansada hoje, como seria bom se fulano não viesse, né? aham. E a gente não fala sobre isso.
sim. E hoje, com o acesso à tecnologia, alguns pacientes fazem essas atuações mandando mensagem, né? Veja o que a Ana trouxe. O paciente não vinha, mas dizia, estava ali falando. Então, o que que ele está comunicando com aquilo? Então, se eu dedico um tempo, que nem sempre são os 50 minutos de uma sessão, mas às vezes 10 minutos que eu tiro para escrever sobre o que aquilo me afeta, né? Em que medida aquilo me faz pensar, talvez eu me escute melhor. Então, é como se você dizendo me autorizasse a fazer. Porque pessoa que a gente admira, que a gente respeita, que a gente tem como colega que se torna uma referência, que faz e dá certo, exempla a gente também. Porque eu acho que para nós que estamos em formação, sobretudo eu que estou mais no início da minha formação, ainda me sinto às vezes muito prisioneira das regras e das normas, como se a gente não pudesse exercitar a autenticidade da nossa clínica e o nosso estilo de fazer consultório e de clinicar e fazer a psicanálise. Então, assim, eu fico muito contente quando eu escuto você dizer que a nossa escrita precisa ter mais da gente, porque a gente está ali vivo, né? Na sessão também. Então, Sim, sim. Obrigada, Jane, porque várias coisas que tu traz, assim, são bem importantes e são bem da nossa vivência, né? Porque a gente está na formação e quando a gente estava na faculdade, ou se a gente está no mestrado, no doutorado, a gente está, de alguma forma, submetido a algumas regras, normas, padrões, modelos e tal. É, assim, tomara que, né, que todos nós estejamos em sociedades e grupos, instituições e, enfim, com supervisores, orientadores e pessoas que nos abram essa possibilidade de exercer a escrita psicanalítica, e eu observo, imagino que vocês observem também, que as próprias revistas de instituições psicanalíticas têm um padrão cada vez mais aberto de escrita, que não é aquele bloco de fundamentação teórica. Na próxima semana, daqui duas, a gente vai falar bastante disso, assim, desse padrão da fundamentação teórica, né? Como é que é isso? Mas trazem essa possibilidade e o próprio Construções, né, trazendo assim a lembrança do livro da ABC, a gente vê os trabalhos e eles vão muito nessa linha de que os analistas em formação estão ali sem uma preocupação ou sem esse submetimento que muitas vezes a gente cai nessa armadilha, né, de que para viver uma filiação, para ser reconhecido, para se sentir pertencendo, a gente abra mão daquilo que é a nossa narrativa, ou do nosso estilo, ou da nossa experiência, ou dos nossos entraves e conflitos e embates internos. E o Construções, talvez por ser um livro dos candidatos, né, que não é editado pela instituição, não tem ali uma instituição superior e, enfim, um editor superior e tal. Talvez seja um dos espaços em que a gente consegue escrever com essa vivência mais autoral, pessoal, e com essa liberdade. Só que a gente tem o desafio de conseguir conquistar, exercitar, explorar, ampliar, que a gente mantenha o autoral, o essencial nosso, o autêntico, mesmo quando a gente está, né, na revista da sociedade e tal, ou nos seminários, ou com o nosso supervisor, enfim, que a gente explore e amplie e faça mexer também a nossa possibilidade de se posicionar, de se colocar, seja no enquadramento que houver, assim, né? Então, acho que esse é um desafio que a gente tem enquanto analista em formação, né? De também dar umas remexidas, assim, nas estruturas, quando elas são meio firmezinhas demais, assim.
E eu entendo a escrita psicanalítica só dessa forma, né? E se a gente pensar nos textos que a gente mais gosta, dos autores, dos grandes pensadores, provavelmente são os textos em que o autor se coloca muito na sua clínica, com as suas questões, com seu pé no chão, e não tanto com aquela coisa idealizada e formal ou teórica demais, de uma teoria que mais fecha do que abre e ajuda a pensar. Então, seriam modelos, né? A Eliana traz a questão do Freud e do tipo do estilo de escrita, inclusive premiada do Freud, e que muitas vezes a gente acaba perdendo, assim, no meio do caminho a gente perdeu essa liberdade que o Freud tinha de se colocar, né, e de se posicionar, e de se rever, e de se reformular, e dizer que não, aquilo então precisa de uma reformulação, que então ele vai mudar lá a ordem dos fatores, a ansiedade, a repressão, o recalcamento, depois a ansiedade, enfim. Então, se a gente toma ele e muitos outros autores com um estilo que, enquanto leitor, me toca mais, eu vou conseguindo construir o meu estilo de escrita enquanto autora dos meus textos psicanalíticos, né? E aí eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que é, então, a ficha de leitura, relatório de supervisão, teórico-clínico, trabalho para mudança de categoria, trabalho para não sei o que e tal. Eu vou fazer esses trabalhos todos que a formação me demanda, me exige, mas com outro significado, com outro sentido, com uma outra qualidade, tanto do processo quanto do resultado final. Porque isso traz também, né, Jane, de que a escrita psicanalítica, ela nos proporciona, antes de qualquer só cumprimento de tarefa, como eu falava nos outros encontros, ela é uma oportunidade de eu me reencontrar com a escrita, me reencontrar com a escrita, mas me reencontrar com essa situação clínica que eu vivi, passei e muitas vezes sofri. E, como tu falou, me ler, né? Antes, independente desses leitores que vão ler, seja orientador, supervisor, comissão, comitê editorial, de eu poder fazer esse trânsito entre os papéis, de que eu fui analista no momento da sessão, eu sou escritora quando eu estou escrevendo, mas depois eu sou leitora do meu próprio escrito, né? Então, eu faço esse trânsito, essa circulação de lugares em que eu ganho uma outra possibilidade porque eu ampliei, né? Eu visitei esses lugares em que eu me enxergo, me vejo, me escuto e, portanto, posso vivenciar a mesma situação que lá eu vivi e aqui eu posso olhar, pensar, digerir, eu acho que a Ana estava falando, né? Essa coisa da digestão e fazer esse processamento que é psíquico, mas que só pode ser psíquico depois de ter passado pelo papel e pelo processo de escrever, né? Mas, enfim, seguimos conversando. Eu vi que agora que já passou um pouquinho do tempo, mas ainda vamos ter daqui 2 semanas, né, nosso quarto encontro, que a gente vai falar da teoria, da tal da fundamentação teórica, da costura com os autores, mas certamente vamos circular de novo por questões que a gente tenha conversado hoje nos encontros anteriores. E eu queria combinar, né, eu acho que através da Ana ali, eu vou enviar um outro material, assim, um texto que fala de um dos aspectos que a gente falou hoje, assim, da escrita do caso em psicanálise, que é isso, é um texto mais curtinho, e aquela proposta de exercício de escrita livre, para vocês, né, lerem ali livremente, escreverem o que vier à mente, tendo uma paciente em mente, né? Então, esse vai ser a única definição, assim. Vocês vão ler o material com uma paciente em mente e
deixar escrever, deixar vir ali, né? Perfeito, Ana. Daí sai o nosso TCC. Aham, sim. Aí 35, depois gente, vamos disso, aproveitar. vai estar praticamente pronto. É, ótimo. Você pode mandar que daí eu compartilho com o pessoal o Tá exercício. joia. Certo. Muito Alguém tem bom. Então, mais algo para falar antes da gente encerrar? Aproveitem. Esse é o momento. Eu queria só pegar o gancho da fala da Ana, que lembrou sobre o livro Construções. Porque Uhum. ficamos aqui, todos nós até o final, os colegas agradecendo, e o edital está aberto. No site da ABC vocês conseguem ver, né? Porque a gente já está prestes aí a iniciar esse processo. Então, deem uma olhada, enviem seus trabalhos, né? Que a ABC está de braços abertos para receber os textos de vocês. A banca avaliadora, está tudo sendo feito com muito carinho e a gente aguarda o envio dos trabalhos. É uma grande oportunidade, não é? Vamos aproveitar, vamos participar. E dia 29, o próximo ateliê, não é? isso. Uhum. Tá joia, então, muito Joia. obrigada.